na maneira em que eles estão socialmente autorizando a violência contra as professoras e contra as escolas, a perseguição, o desrespeito. A gente tem um caso aqui em Florianópolis, numa escola no norte da ilha, em que uma pedagoga teve o carro vandalizado, porque tem pais aliciados por um vereador a perseguir, né, por uma suposta ideologia de gênero, que eu vou repetir, só existe uma ideologia de gênero, que é a ideologia do gênero masculino, que é a ideologia que chama machismo, patriarcado, misoginia. O que acontece eu, eu acabei de enviar o relatório, o texto que o Sinasef construiu para debater no GT de enfrentamento à violência às escolas. E aí uma das coisas que eu falo é isso. Quem está perseguindo, desautorizando e construindo uma cultura, é tipo cultura do estupro, é equivalente. Só que ela é mais recente. Né? A cultura do estupro é uma coisa que está estabelecida no Brasil desde que os portugueses pisaram aqui. A cultura de perseguição à escola e ao conhecimento, e às trabalhadoras da escola, ela é recente. A cultura de tornar a escola alvo da misoginia é recente. Ela foi programada a partir do Escola Sem Partido, a partir dessa disputa fascista ideológica, a partir dos interesses financeiros das instituições de bancos que querem meter a mão e lucrar com vender programas para as escolas. Então, quando você faz reforma do ensino médio, quando você faz corte de orçamento na escola pública, quando você faz leis para tirar a palavra gênero, mesmo quando ela se refere a gênero alimentício de um programa curricular, tudo isso, quando você faz projetos de escolas cívico-militares, quando você faz projeto de homeschooling, tudo isso é um conjunto de elementos da mesma ideologia que constrói uma cultura de ódio às escolas, às mulheres e ao conhecimento, de uma maneira associada. E aí eu costumo comparar isso a você liberar um agrotóxico no rio. Não é muito fácil de você botar de volta, porque você vai ter que jogar muito antídoto, você vai ter que limpar muitas vezes esse rio e ainda vai ter gente adoecendo. Então, é muito difícil. Agora, começa sem dúvida nenhuma, né? O que seria o antídoto a esse agrotóxico que essa gente, de maneira coordenada e deliberada, eles não fazem isso por desconhecimento, é uma decisão com a qual, inclusive, eles ganham dinheiro de várias formas. Na venda de armas para as escolas, eles tomam a decisão de estimular essa violência porque eles ganham dinheiro na privatização, na venda de voucher, nas escolas, enfim. Então, a gente precisa fazer o antídoto. O antídoto, na minha leitura, é um enorme pacto nacional de basta de violência e de defesa da escola como instituição. Isso passa por punir esses caras exemplarmente, de maneira pública. Isso passa por você construir programas, porque não adianta fazer programa de paz na escola. Você precisa fazer um programa de defesa do conhecimento e de respeito e valorização às pessoas que são os meios pelos quais a sociedade desenvolve e tem acesso ao conhecimento. Isso significa fazer uma contra-campanha. Tem a campanha de universidades e institutos São Balbúrdia, de escola de professor retrofit. Eles têm que fazer uma contra-campanha. Agora, E a Helenira, campanha tem que ser tão eficiente quanto, e é muito difícil fazer. deixa eu tocar numa ferida aqui, que é o seguinte: eu me lembro que no pesadelo anterior, né, no governo Bolsonaro, mesmo no Temer, no governo Temer, no desgoverno usurpador golpista, né, antidemocrático, tinha um ministro de educação ali que sempre se pronunciava para defender o seu peixe, né? Sempre, eles sempre estavam aparecendo. O que você acha desse Ministério da Educação hoje? Quer dizer, diante dessas questões tão delicadas, não tinha que ter uma presença um pouco maior, assim, mais contundente, né, falando da educação no Brasil? Porque, afinal de contas, é dali que emana as políticas para a educação, não é no Ministério da Justiça do Flávio Dino. Exatamente. É isso. Infelizmente, Conde, eu acho que a atuação do Camilo é muito. Eu não consigo achar uma palavra menos. Não dá para ser um eufemismo. É incipiente em relação a isso.
No dia que aconteceu o ataque à creche aqui em Blumenau, do bairro da Velha, eu gravei um vídeo ao vivo no Instagram, chorando, né? E uma das coisas que eu disse foi: Camilo, você tem que liderar esse processo com o presidente Lula. Vocês precisam juntos com o conjunto. Sabe aquilo que foi feito no 9 de janeiro? De você ir até os poderes, levar todos os governadores, todos os parlamentares e descer a rampa e Visitar sair do as palácio. escolas, né? Visitar. Exatamente. Você precisa fazer um processo em que, primeiro, não deixar, né, sem resposta falas como essa, porque a gente tem essa obrigação, sabe? A gente tem essa obrigação, como qualquer professor tem a obrigação de responder. E não é passar o vídeo e escrever um comentário, ah, que absurdo. Não é botar no Twitter e escrever inaceitável. Isso é muito pouco. A gente precisa de um posicionamento, de fato, de uma decisão social de fazer uma coisa que o Brasil nunca fez. Porque desde a colonização dos portugueses, a verdade é que o conhecimento científico só foi valorizado por Dom Pedro II, por Anísio Teixeira, por Darcy Ribeiro, basicamente, e pelo Lula e a Dilma. Então, assim, a gente tem poucos eventos nacionais, eu estou falando de programas de nação, né, em que realmente há um processo de defesa do conhecimento científico, do desenvolvimento do conhecimento científico. Isso acaba caindo sempre nas costas de nós, sindicalistas da educação. Agora, o governador aqui está tentando pegar dinheiro da educação pública para privatizar ela toda, vender voucher, desmontar a educação. Isso é ideológico, além de ser financeiro. Claro que ele tem interesse econômico, porque os parceiros dele ganham dinheiro vendendo educação, mas ele, vendendo ensino de má qualidade, porque eles nunca vendem educação, né? Mas eles têm interesse, um desmonte ideológico. E aí o Camilo, o Lula, precisam ser, em conjunto, fazer essa revisão, entendeu? Isso tem que ser simbólico, isso tem que ser cotidiano, precisa ser forte e precisa ser uma decisão. Não dá para esperar o Flávio Dino corresponder. O Flávio Dino montou o GT de enfrentamento à violência nas escolas, foi montado um GT interministerial, eu faço parte do GT do MEC, isso é necessário, mas não tem como responder com respostas pontuais, isso é um problema social, é um agrotóxico que está espalhado no ar e na água, e você não tem antídoto para ele botando uma gotinha de alguma coisa aqui ou ali. Aconteceu outro assassinato no Rio Grande do Norte essa semana, morreu um adolescente, e a gente está normalizando a morte nas escolas, assim como a gente normalizou há muitos anos o estupro e a morte das crianças em casa. Então, o Camilo precisa, e eu vou ser muito cruel no que eu vou dizer, se ele não tiver, né, a consciência política da necessidade nacional disso, do quanto isso é importante como projeto de país. Se fosse uma questão só oportunista, eu não estou dizendo que ele é isso, eu não acho que ele é isso, mas se fosse só por isso, do ponto de vista oportunista, ele podia virar um herói nacional. Agora, ele tem a obrigação de fazer isso. E eu falei isso aos prantos, porque eu conheço o bairro da Velha, eu não conheço a creche especificamente, nem nenhuma pessoa especificamente que morreu, mas eu conheço o bairro da Velha em Blumenau, é o lugar onde moravam vários companheiros do Sindicato dos Transportes, é um lugar que eu tenho, né, tive em algum momento alguma relação, e aí não dá, entendeu? Por que ele não pegou um avião e não foi para lá? Eu iria. Eu ia trazer o Lula para ir lá. Claro, não, e você está morrendo é machadada. É uma loucura. São professoras morrendo a facada dentro da escola. Sabe? A gente tem que... E aí, a partir do fato de estar lá, você tem que construir uma campanha nacional de dizer, nós defendemos o conhecimento. Tem que passar a dar prêmio, não só... Acho ótimo, maravilhoso. Lula. Até para orientar, confortar e manifestar segurança para o profissional da educação trabalhar. Exato. Como é que a gente sai de casa para ir para aula, gente?